Tranquilo. Pronto, agora está gravando. Pessoal, então, como eu disse, a gente vai começar com a devolutiva da atividade. Já é um assunto que a gente está trabalhando há bastante tempo, né, que são os problemas ambientais contemporâneos. Tratamos do assunto da parte contemporânea. Na última aula, a gente tratou um pouquinho sobre o histórico desses problemas, né, como é que eles vieram ao longo da história sendo causados pela ação do homem. E agora, nesse final, para a gente mudar um pouquinho a estratégia, depois da devolutiva a gente vai fazer um quiz de perguntas e respostas aí para vocês. Beleza? Pode passar, Carlos. Então, primeiro a devolutiva daquela atividade que nós fizemos no Forms, né, que vocês fizeram. Aliás, pouquíssimos alunos fizeram. Quem não fez, né, infelizmente vai ficar com uma nota um pouquinho mais baixa. Pode passar, Carla. Então, vamos lá. A pergunta número 1, ela trazia 4 afirmações para a gente sobre recursos naturais e a sociedade do consumo. Né? Então, vamos lá ler as afirmações para vocês. Embora o modelo econômico adotado pela maioria dos países industrializados produza bens de consumo sem a preocupação de atender às necessidades de seus habitantes, as empresas transnacionais utilizam os recursos naturais de forma sustentável. Então, vamos lá. A industrialização acelerou o emprego das matérias-primas retiradas de oceanos, florestas e até mesmo áreas semidesérticas, muitas vezes sem a preocupação com a sustentabilidade. Fazemos parte de uma sociedade solidária que valoriza os diferentes tipos de produção, porque, vou ler de novo, tá? Fazemos parte de uma sociedade solidária que valoriza os diferentes tipos de produção, porque procura ser democrática no acesso dos bens de consumo, estendendo-se a todos que fazem parte dela. A utilização nacional e sustentável dos recursos naturais tornou-se fundamental, calma aí que tem algo escrito aqui na frente, para a manutenção da cadeia alimentar, já que favorece a sobrevivência das espécies que vivem na Terra. Então, tem 4 afirmações aí, e eu gostaria, antes de olhar as alternativas, quais vocês julgam que são as afirmações que são corretas? Se todo mundo abrir o microfone ao mesmo tempo assim, a gente não entende o que está sendo falado. Então, um de cada vez. Qual das alternativas que estão descritas aí são afirmações corretas para vocês? A 2. Você fala todas. Eu acho que a 1 é correta, a 2 é correta, a 3 é correta. A 2 e a 3. A 2 e a 3? Alguém tem algum outro palpite? Só a 2. A 2. Só a 2? Só a 2. A 2 e a 4? Só a 2? 2 e 4. 2 e 4. A 2 e a 4. Passa para mim, Carla, por favor. Então, vamos lá. Eu tenho como afirmações verdadeiras, né, a de número 2 e a de número 4. Vocês já conseguiram já descartar logo de cara a primeira, né? E a terceira, ele fala de uma sociedade democrática, onde os bens são para todos. Isso também a gente já consegue descartar de cara, porque se
Se isso fosse uma verdade, a gente até gostaria que fosse, nós seríamos uma sociedade sem desigualdade, né? Então, a número 2 fica muito evidente mesmo que ela é correta, mas e por que a número 4? Quando eu faço uso sustentável dos recursos, eu favoreço a sobrevivência das espécies na Terra pelo seguinte, porque não existe a possibilidade mais da gente não utilizar os recursos que a Terra tem. Nossa, eu estou muito rouco. Não existe mais a possibilidade da gente retroceder e não utilizar mais esses recursos. Então, tudo que acontece na Terra, direta ou indiretamente, a gente já tem influência. Por isso que a utilização sustentável é fundamental para a cadeia alimentar. Porque não existe essa possibilidade, não existe a possibilidade mais da não utilização dos recursos naturais. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Tudo. Então pode passar. Pode passar. Então vamos lá. Aqui eu já até coloquei a alternativa correta, então vamos nos debruçar mais sobre ela. A expressão desenvolvimento sustentável é amplamente empregada para designar a preservação da natureza com vistas à promoção de uma maior conscientização ambiental na sociedade. Esse termo designa especificadamente, aí já tem a alternativa correta ali, a manutenção do desenvolvimento econômico, de modo a garantir a preservação da natureza e dos recursos naturais para gerações futuras. De novo, não estamos mais no momento onde o ser humano consegue retroagir na utilização dos recursos naturais. Então, o primeiro ponto, o recurso natural vai ser utilizado. A gente já sabe disso. Agora, a nossa questão é, como utilizar esse recurso? Certo? Então, desenvolvimento sustentável eu tenho desenvolvimento econômico, o meu país ou minha cidade, ela não vai estagnar economicamente, mas ela vai preservar. Então, essa disparidade que a gente coloca ou economia ou ecologia, no desenvolvimento sustentável ela não acontece. Então, o termo desenvolvimento sustentável trata de um lugar onde o país ou o local se desenvolve economicamente e também preserva a natureza. Beleza? Não é uma coisa ou outra, não pode existir esse... Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente não pode tratar esse embate. Ou eu preciso desmatar para crescer, ou eu preciso preservar e me contentar economicamente ou culturalmente com o que eu tenho. Como era lá no século XIX ou nos séculos anteriores. Que o sinal de um país desenvolvido era o sinal de um país desmatado. Beleza? Vou encarar o silêncio como sim e dar prosseguimento. Charla? Assinale a alternativa que não aponta uma maneira correta de promover o desenvolvimento sustentável. Essas perguntas que tem esse não maiúsculo ou incorreta, a gente tem dificuldade de compreender. Eu mesmo tenho, eu preciso ler e reler muitas vezes quando a pergunta tem isso, e é proposital que eu ter colocado aqui, pelo seguinte: a última palavra que a gente compreende na vida, né, a última comanda que a gente compreende na vida, é a comanda negativa, é o não. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se algum de vocês já lidou com criancinha pequena, né, que já entende das coisas. Quando você fala para ela assim, ela está, sei lá, com um copo na mão, ou com meus sobrinhos era o controle remoto.
Aí eu tinha que falar assim, não joga o controle. O que ele fazia? Jogava o controle longe. Não pula do sofá. O que ele fazia? Pulava do sofá. E isso foi interpretado por muito tempo como desobediência. Isso eu estou falando de crianças pequenas, tá? Depois dos 6, 7 anos é desobediência mesmo. Mas é porque a palavra não, ela não é facilmente assimilada pelo nosso cérebro. A comanda negativa, nosso cérebro tem dificuldade de compreender. É como pedir para vocês não pensarem em alguma coisa. Automaticamente, vocês pensam, né? Não é assim? Ou não? Sim. É. Sim. Né? Quando eu falo assim, não pense nisso, vocês vão pensar. Porque o nosso cérebro está condicionado a compreender as comandas positivas. E a última comanda que a gente compreende é a negativa. Por isso que muitas vezes a gente até lê lá que a pergunta está falando assim, assinale a alternativa que não aponta uma maneira correta, ou assinale a alternativa incorreta, e a gente vai lá e assinala uma alternativa, teoricamente, uma afirmação correta, mas que não é o que foi pedido na comanda. A gente tem essa dificuldade. Por isso precisa ser lido, relido, confirmado, até grifar o não ali para dar uma fixada na mente. Então, aí tem uma frasezinha da WWF aqui. Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio ambiente. Então, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico, levando em consideração o meio ambiente. Agora, a alternativa que não aponta uma maneira correta de promover o desenvolvimento sustentável é a letra D, né? É a ampliação da área de cultivo agrícola em larga escala. Então, se eu faço um cultivo agrícola em larga escala, consequentemente, eu preciso desmatar algum lugar. Né? As outras opções trazem afirmações referentes ou que auxiliam esse desenvolvimento sustentável. Optar por recurso natural renovável, praticar agricultura orgânica com mais frequência, redução da queima de combustíveis fósseis, preservação das florestas e praticar o reflorestamento. Então, são 4 afirmações positivas e uma negativa. É mais complicado de pensar, né? Eu tenho que assinalar aquilo que está errado para o meu conhecimento. Então, eu sei que desenvolvimento sustentável é isso, eu tenho 4 afirmações que confirmam o meu conhecimento e eu preciso assinalar aquele que está contrário ao conhecimento que eu tenho. Beleza? Partindo para a próxima. Para não ficar no vácuo de novo perguntando se está tudo bem e ficar esse silêncio absoluto. Então, vamos lá. Eu tenho um cartoon, né, uma charge aqui, e eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês entenderam dessa charge aí. Um de cada vez de novo. Todo mundo abriu o microfone e não dá certo. Alguém pode falar? O que compreendeu da charge? Que a própria ambulância matava as pessoas com a sua poeira. Mais alguém quer contribuir? Mais alguém? Não? Então, Emanuela, né? É basicamente isso, né? Ele traz essa questão da contradição do carro que transporta as pessoas para ter acesso à saúde, né? Uma ambulância, prejudicando o ar das pessoas que estão fora dela. A charge traz essa contradição aí. A ambulância sendo um veículo para promover a saúde, destruindo a saúde das pessoas fora dela. Carla?
Então, vamos lá. Uma ação técnica e uma ação coletiva que poderiam diminuir os efeitos da poluição urbana ironizada pelas charges são, respectivamente, ou seja, na ordem em que elas estão sendo apresentadas. Então, eu preciso ter primeiro uma ação técnica e depois uma ação coletiva. Tá? Então, eu tenho aqui, como alternativa correta, a letra A, que ela me diz qual seria a ação técnica. A melhoria da tecnologia automotiva. Eu posso tratar de colocar filtros nas ambulâncias. Eu posso, sei lá, construir mais hospitais. Tudo isso são ações técnicas, né? E uma ação coletiva, que a população poderia tomar, retirando, né, uma ação governamental. O uso de transportes públicos alternativos. Reparem que nas alternativas abaixo, eu até tenho ações que correspondem a ou uma ação técnica ou uma ação coletiva, mas elas não estão apresentadas respectivamente, ou seja, na ordem que está sendo perguntado, ou só tem uma ou a outra na alternativa. Então, outra palavra super importante para a gente prestar atenção numa questão é a palavra respectivamente, certo? Porque se eu colocasse, por exemplo, uma outra alternativa e colocasse uso dos meios de transporte alternativos e depois melhoria da tecnologia alternativa, eu tenho uma ação técnica e eu tenho uma ação coletiva, mas elas não estão sendo apresentadas respectivamente, beleza? Tranquilinho? Sim. Sim. Então, vai fazer prova lá, grifa a comanda, grifa com mais força ainda a palavra respectivamente, porque precisa ser apresentado na ordem. Se não estiver na ordem, é considerado errado. Carla? Então, eu tenho um textinho agora, né, uma introdução. As diferentes formas de relevo em Minas Gerais, somadas às especificidades de solo e clima, propiciam uma paisagens muito variadas, recoberta por vegetações características, adaptadas a cada um dos inúmeros ambientes particulares inseridos no domínio de 3 biomas brasileiros: o Cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga. Então, a posição geográfica de Minas Gerais, né, ela apresenta características diferentes de acordo com a cidade ou local que você está. Se você está mais próximo do Nordeste, né, mais na ponta do estado, eu tenho características da Caatinga, né, que é aquela mata mais seca, né, mais parecido com o sertão nordestino. Se eu estou numa área vindo em direção ao litoral, eu tenho características da Mata Atlântica. Então, o bioma referente à Mata Atlântica. Se eu estou indo mais para a região do centro-oeste, indo para cidades que fazem divisa, a característica é do Cerrado. Os biomas não respeitam a demarcação, né, as fronteiras dos estados. Então, Minas Gerais é um estado relativamente grande, e a posição dele geográfica faz com que ele tenha característica de 3 biomas diferentes. Certo? Carla, pode passar. Então, vamos lá, já vamos direto para a alternativa correta, para a gente poder partir para a parte 2. Partir para a parte 2 é ótimo. Partimos para a segunda parte da nossa atividade. O Cerrado tem sofrido atualmente com a expansão da agricultura e da pecuária. Além disso, problemas decorrentes do número reduzido das áreas de conservação e das dificuldades de fiscalização para evitar a caça ilegal. Então, eu tenho 4 alternativas aí, dizendo um pouquinho sobre
sobre os biomas, né? E 3 delas trazem algum erro conceitual da característica do bioma, e a letra B traz aí a definição correta de como é o cerrado ou do que está acontecendo no cerrado. Então, por exemplo, a gente não tem uma grande biodiversidade na Caatinga, não tem florestas tão grandes, né? A Mata Atlântica não está protegida, ela está, aliás, tem muito risco ainda, porque é a área que a gente mais desmata, é a área que está sendo desmatada há mais tempo, né? Com a descoberta do Brasil, com a vinda dos portugueses de Portugal, começamos desmatando a Mata Atlântica e fomos entrando o Brasil adentro. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Lamúrias? Carla, pode passar. Então, vamos lá. 3 afirmações, de novo, sobre políticas ambientais de uma empresa. Ações que fazem parte da política ambiental de uma empresa. Adoção dos processos de reciclagem. Ações que visem a redução do consumo de energia. Ações práticas para evitar o desperdício de água, incentivando o seu consumo racional. Para vocês, essas 3 ações, quais delas deveriam estar dentro da política ambiental de uma empresa? Só a 1 e a 2, a 2 e a 3? A 3. Só a 2? Qual? A 2 e a 3. A 2 e a 3? Quem mais? Pode ser as 3. Todas. 3? Todas. Carla? Eu coloquei todas. Todas? Então vamos lá, ver se acertou. Carlinha? Então, todas as alternativas são corretas, né? Se eu tenho um plano ambiental na minha empresa, e essas são 3 e poderiam ter outras, né? Poderia incentivar os meus funcionários a utilizar transporte alternativo, enfim, poderia substituir máquinas que fazem maior consumo de energia elétrica para máquinas que fazem menor consumo, reutilização da água de alguns processos, né? Por exemplo, algumas fábricas que usam muita água, algumas delas têm um sistema de tratamento interno e utilizam essa água para lavar o pátio, por exemplo, da empresa. E assim vai. Tranquilinho, né? Essa atividade foi bem fácil. Um pouquinho extensa, mas bem fácil. Carla? Então, parabéns para vocês.